Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de setembro, hoje é o dia da pátria. Peçamos ao Deus da vida que derrame o seu amor sobre a nossa pátria brasileira, nos guarde, nos proteja e nos encaminhe para a nossa vocação primeira. Qual é a nossa vocação? Nós somos a terra de Santa Cruz, uma terra marcada pela graça de Deus. Somos convocados à santidade. E lembramos, sobretudo, que vivemos nesta vida, a pátria, desta terra, mas, sobretudo, nos encaminhando para a pátria celeste. A nossa verdadeira pátria é o céu. Que o Senhor nos conduza a esta graça da santidade para alcançarmos um dia esta grande alegria, esse grande benefício, vamos assim dizer, de estar face a face com aquele que nos amou desde o primeiro instante de toda a criação. Deus nos amou eternamente, desde sempre. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através da plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazes o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui no início do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. O Evangelho nos narra, sobretudo, esta controvérsia da lei sabática, do dia do descanso, o dia que não se deveria trabalhar, não se poderia fazer nenhum tipo de esforço. O que acontece? Jesus e os seus discípulos estão passando por uma plantação de trigo. Diante da fome, os discípulos arrancam as espigas e começam a comê-las, debulhando-as. Ora, eles estão com fome, estão vivendo, então, esta realidade de saciar esta fome. Porém, aqueles que eram observadores da lei, ao perceberem isso, perguntam, questionam o Senhor, dizendo: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Então vamos refletir um pouquinho sobre o que é, ou como deve ser vivida, mais ou menos, a lei sabática. Não vamos entrar em tantos detalhes, mas de uma forma muito geral. Então, na sexta-feira, à tarde, já ao anoitecer, a partir da terceira estrela que aparece no céu, então os judeus vivem o Shabat, o sábado. E como os judeus, eles vivenciam então a guarda do sábado, eles tomam aquilo que é a palavra de Deus, sobretudo, que diz: guardarás o dia de sábado, assim como Deus descansou, fez a criação em 6 dias, descansou no sétimo, assim também todos descansarão.
este é um mandamento geral que vem para, de fato, amados irmãos e irmãs, dar oportunidade ao povo de Deus de se unir ao Senhor, de dedicar tempo a Ele. Contudo, os mestres da lei e fariseus tomaram esta normativa geral e começaram a colocar vários tipos de preceitos posteriores a ele. Quais preceitos são estes? Não pode fazer nenhum tipo de esforço, desde os mínimos esforços, como por exemplo, já na sexta-feira à tarde, aqueles que vivenciam o Shabat, eles procuram já deixar acesas as luzes que vão utilizar somente no sábado, e aquelas que não vão ser utilizadas, para que eles não tenham o esforço de ir acender ou apagar pelo interruptor a luz, porque isso já era considerado como esforço. A alimentação, aquilo que foi preparado de forma mais abundante na sexta-feira, antes do Shabat, ele é utilizado durante todo o sábado, tanto no almoço, enfim, sobretudo no almoço, porque o Shabat termina na terceira estrela que aparece no céu. Então, logo no domingo à noite, vamos assim dizer, que para eles é um novo dia, eles já não estão mais vivendo a lei sabática. Entende isso? Uma lei geral foi sendo acrescentada inúmeros preceitos que acabou se tornando de certa forma um fardo. É claro, respeitamos sobretudo os judeus que vivenciam esse caminho, mas Jesus de certa forma vai dizer, que ele é Senhor do sábado e que vai dizer que todas as vezes que há necessidade de vida, esta lei, estes preceitos podem de fato ser cancelados. Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, somente os sacerdotes podem comer desses pães. Foi quebrada uma regra. Uma lei foi desfeita, porque estava em questão a vida de Davi e seus companheiros. Aqui, no caminho, os discípulos sentem fome. Eles apanham espigas de melhor trigo para saciar a fome. Jesus vê a necessidade. Os fariseus e mestres da lei veem o preceito. Portanto, que o Senhor nos ajude, que tenhamos a certeza de que a lei do Senhor Deus é alegria ao coração. O Senhor está perto de quem invoca. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Contudo, a lei do Senhor Deus nos deve levar à intimidade mais profunda com o Senhor e não colocar pesados fardos sobre a nossa vida. Entenda, nós não estamos aqui amenizando de modo algum a realidade de se observar a lei do Senhor Deus. É preciso observar com tudo aquilo que é necessário, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Porém, acima de tudo, nós precisamos viver esta certeza de que as leis nos conduzem à união do Senhor e não nos afastam da presença dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.